Celine Escobar, que nome polêmico, né? Celine, quem é? Vamos começar com falando de você. Quem é Celine? Você quer que eu, assim, apresente, faça, assim, seu nome, idade, Isso, quem é? De onde você profissão? é? O que você faz? Então, meu nome é Celine Escobar. Eu tenho 23 anos. Estou morando aqui em Bursa, na Turquia, fazendo um estágio como professora de inglês pela Ardec. No meu tempo livre, eu gosto de desenhar e de ir ao teatro. Porém, aqui eu não consigo, porque eu ainda não sou fluente em turco, então eu não consigo entender as coisas. E eu gosto muito de viajar, de conhecer novas culturas, de conversar com pessoas de outros países e de fazer as coisas aleatoriamente na minha vida. Que massa, legal. E quando a gente pensa em viajar assim, o pessoal pensa ah, na França, Inglaterra, Estados Unidos. Por que diacho tu escolheu Turquia? Então, para trabalhar, para viver a cultura, para morar no país, eu queria um país que fosse muito diferente do Brasil, para eu sentir o choque cultural. Quando eu estava ainda pensando nessa possibilidade, eu cogitei a Colômbia. Porém, a Colômbia é muito perto do Brasil. E, de certa forma, muito similar. Algumas partes da cultura são muito similares com a do Brasil, porque é Latinoamérica, né? Então. E também tem muito brasileiro lá. É outro ponto. Eu estava querendo ir para um país que fosse bem distante, com a cultura bem diferente e com pouco brasileiro, para que eu pudesse me afundar assim, na cultura mesmo. A Turquia é um país que muitos brasileiros têm um preconceito já enraizado por conta da novela Salve Jorge. Eles pensam que se Ah, você sim, for para a sim. Turquia, você vai ser traficado. Ah, E assim, gente, na verdade, se você não tiver cuidado, você pode ser traficado em qualquer parte do mundo. Inclusive, Estados Unidos tá numa situação bem ruim com relação a isso. E as pessoas querem ir para lá. Então, assim, quando eu falei para minha família, olha, eu quero ir para a Turquia, eu estou fazendo uma entrevista para uma vaga de emprego lá, tudo mais. Meu pai ficou bem preocupado, minha família em geral ficou bem preocupada. E você sabe que a ISEC, né, que é essa organização estudantil que promove esses intercâmbios, ela não tem uma sede em Juazeiro. Então, meu pai falou assim, ok, Celine, se você quer isso, eu vou te ajudar. Mas a gente vai ter que ir primeiro para Salvador, para visitar pessoalmente, e aí eu quero os papéis tudo certinho, assim, do qual empresa você vai trabalhar, qual tipo de visto você vai ter que ter, e onde você vai morar. E aí ele checou tudo. Você tá me ouvindo? yes, tô te ouvindo. Aqui sua imagem sumiu por um segundo. Ok. E isso, porque é um país maravilhoso. Eu bem apaixonada assim, pela cultura mesmo. Eu já estive fora do país antes, mas essa é a primeira vez que eu estou morando em outro país. Então, de certa forma, eu desenvolvi uma ligação emocional com a Turquia, porque é a primeira vez que eu tô, de fato, estou morando fora mesmo. E, assim, eu estudei bastante sobre a cultura do país, sobre a religião, sobre os aspectos políticos do país antes de vir para cá. E as coisas que acontecem aqui, por mais que eu não seja cidadã, acabam, de certa forma, me afetando, porque eu já amo o país, tá entendendo? Ah, entendi. Que massa. Que massa. E qual foi a diferença cultural que você viu assim que foi mais chocante, vamos dizer assim, para você? Essa eu meio que esperava, porém lidar com isso é mais difícil do que pensar que você vai lidar com isso, que é sobre o papel da mulher na sociedade, o que esperam da gente na sociedade. Então, assim, eu basicamente vivo numa bolha aqui, tá entendendo? Porque os meus amigos turcos todos falam inglês, eles são professores, eles já viajaram para outros países, então, de certa forma, eu vivo numa bolha e eu entendo isso. Mas, assim, toda vez que eu tento sair, até da região que eu moro aqui em Bursa, que é considerada uma região mais moderna, e eu sinto essa diferença cultural, me irrita, tá entendendo? É uma parte que me irrita.
Por exemplo, na academia, eu estava muito acostumada a ir para academia no Brasil e encontrar muitas mulheres. Aqui eu não vejo muitas mulheres na academia, eu vejo muitos homens, e no geral eles tentam me ensinar o tempo todo como fazer as coisas, quando nem eles mesmos estão fazendo corretamente os exercícios. Com relação à tatuagem, por exemplo, quando eu decidi fazer uma tatuagem aqui, eu recebi muitos conselhos para não fazer, porque mulheres não deveriam fazer isso, seria uma coisa de homem. Com relação à roupa. Então, o que acontece? A Turquia não tem estados, tem cidades com regiões dentro da cidade. Eu moro numa região chamada Nilüfer. Nilüfer é uma região muito nova daqui de Bursa. Então, e também muito moderna. Então, assim, é muito tranquilo para mim caminhar com qualquer tipo de roupa no meu bairro, na minha região em geral. Porém, se eu for para as áreas mais antigas, que são mais históricas daqui de Bursa, as pessoas já vêm com maus olhos. Outra coisa também é que aqui tem uma população árabe muito grande mesmo. Por conta das relações entre os países, entre alguns países árabes e a Turquia. Então, eu tenho muitos amigos de países do Oriente Médio e também de países na África que falam a língua árabe. E foi também um choque cultural para mim lidar com eles, com a cultura deles. Que, assim, eu já apreciava muito, para falar a verdade. Eu fui para o Catar e eu amei. Porém, quando eu fui lidar de fato com a diferença cultural, de conviver com essas pessoas, eu cometi umas gafes. E é isso, mas é tranquilo, é tranquilo. Com o tempo, assim, você consegue perceber que você, sei lá, você encontra coisas boas e gentileza em qualquer parte do mundo, com qualquer pessoa do mundo. E que, assim, o país de onde você veio não define muito, assim, quem você é. E para falar a verdade, eu já falei um monte de coisa aqui, eu esqueci qual era a direção da pergunta que você me fez. Qual a característica A cultural que você diferença achou cultural. mais chocante, que mais bateu Sim, aí eu assim comecei a com. falar sobre. Sim, sim, sim. De fato, sobre o papel da mulher na sociedade. Eu. Então, assim, no momento, eu escolho com quem eu decido bater de frente para conversar sobre isso. Decido realmente ter uma discussão sobre isso. Algumas pessoas eu acho que não vale a pena ter esse tipo de discussão, principalmente pessoas mais velhas. Com as pessoas da minha idade, eu não me importo muito. Assim, eu falo um monte de barbaridade, assim, eu choco todos aqui. Eu vim para barbarizar, e é isso que eu tô fazendo. Você foi para brilhar na Turquia, né? Eu vim brilhar na nossa cidade, na luta. E em relação, devido a essa diferença cultural, você já sofreu algum tipo de preconceito que você acha que pode ter sido preconceito ou ah, misoginia ou alguma coisa desse tipo? Eu acho mais relacionado à misoginia do que o preconceito com relação ao meu país. Por exemplo, quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas amam e a reação é sempre muito, muito boa. De verdade, assim, eu falo, eu sou brasileira. Uau, você é brasileira? Meu Deus, Neymar, samba, latinas. E começam a dançar. E tipo, normalmente é salsa. E a gente nem dança salsa, né? Pra começo de conversa. Mas enfim. Mas eu acho que eu senti mais a misoginia. Eu vou separar por partes com relação à roupa. Quando eu vou para regiões mais antigas de Bursa, eu sinto que homens me olham descaradamente, de uma maneira muito sexual mesmo, e mulheres me olham com uma cara feia do tipo. Pode falar palavrão? Pode, pode. Assim, ai, que puta, sabe? Elas olham muito desse jeito, sabe? Principalmente Só que as em mais turco, né? conservadoras. Como é que é em turco? Orospu. E como é que, Elas ficam me olhando assim. ah, Orospu. e como é que tá seu turco aí? Já tem quanto tempo que você tá aí? Vai fazer 7 meses.
E aí você ingressou num um curso de turco ou tá aprendendo por conta, já tá desenvolvendo, como que é? Então, eu sei falar coisas básicas que eu aprendi vivendo, eu não tô tendo nenhuma aula. Então, de certa forma, eu acabo não precisando falar turco no meu dia a dia porque eu sou professora de inglês. Então, com os meus alunos eu não falo turco. O que acontece é que eles separam os alunos para professores estrangeiros e para professores turcos. Os professores turcos recebem os alunos que são iniciantes ou pré-intermediários, e para os professores estrangeiros, eles dão alunos intermediários, avançados. Então, os meus alunos já falam inglês. Então, de certa forma, foi muito bom para mim, porque é muito mais fácil ensinar a quem já tem uma base de conhecimento sobre algo. Enfim, eu estou gostando muito dessa experiência, mas por conta disso eu acabo não praticando tanto o turco como eu deveria e eu quero. Mas sim, eu sei me comunicar. Tipo assim, eu preciso fazer algo, preciso comprar alguma coisa, preciso procurar a direção de alguma coisa. Eu me comunico em turco. Porque as pessoas aqui na cidade que eu moro não falam inglês. Em Istambul eles falam inglês assim, tranquilamente. A parte das pessoas falam, mas em Bursa não. Istambul não é a capital da Turquia, né? Qual que é a capital da Turquia? Ankara. Ankara, ok. E Bursa é uma cidade pequena, fica próxima da capital, próxima de Istambul. Fica bem próximo de Istambul e é a cidade mais. É uma cidade bem antiga e, se eu não me engano, ela foi capital do Império Otomano no passado. Foi a primeira capital do Império Otomano. Então, por exemplo, tem um bairro chamado Osman Gazi, que tem uns túmulos e umas coisas bem históricas, que é bem interessante de se ver. É uma cidade bem montanhosa, então as ruas elas são assim. Se você decidir caminhar pela cidade, você vai se cansar muito, você vai praticar muito esporte, porque você faz um esforço para andar nessas ruas. A cidade é bem bonita, principalmente a parte mais antiga. As regiões de Bursas têm nomes relacionados a figuras históricas, como, por exemplo, Fatih Sultan Mehmet, o sultão, colocando no sotaque português, o sultão Fatih Mehmet. E essa foi a primeira coisa que veio na minha mente, porque minha casa é perto de uma estação de metrô chamada Fatih Sultan Mehmet. E o que eu ia falar também com relação a isso? Sim, sobre o tamanho que você perguntou. É uma cidade mais mediana, tá entendendo? Não é pequena, mas também não é grande como Istambul. Ela é mais mediana e ela não tem um aspecto de cidade muito moderna. Ela tem um aspecto mais de cidade histórica, tá entendendo? Então é bem bonito, é bem bonito. As estações aqui são bem certinhas, então quando a cidade está coberta por neve, é muito, muito bonito. Quando a cidade está agora, durante a primavera, está também muito bonito, porque está cheio de flores pela cidade. E acho que a única estação do ano que eu não vi ainda aqui foi o verão, porque eu cheguei no outono do ano passado. E o outono também foi lindo, as árvores todas vermelhinhas, laranja. E é isso. Agora sim, essa cidade tem bastante região. Por exemplo, eu fiz a minha tatuagem em Orhan Gazi. Quando eu fui decidir fazer a tatuagem, eu achava que era em Osman Gazi. Eu tiraria, sei lá, 30, 20 minutos para chegar lá. Mas era em Orhan Gazi. Eu levei mais de 2 horas para chegar lá. Da região de Bursa que eu moro até Orhan Gazi, é mais longe do que ir para Istambul. E eu não sabia disso. Eu gastei mais do que indo para Istambul.
mas fui fazer a tatuagem, né? Ok. Importante. Ok. E em relação à comida, bebida, você sentiu alguma dificuldade em se adaptar? Qual que é a diferença aí dos pratos típicos da Turquia? Nossa, eu amo esse tópico, eu amo a comida turca. Minha comida favorita é Iskender. Iskender é basicamente um prato tradicional turco feito com carne, molho de tomate, iogurte, pão pita, manteiga e pimenta. E basicamente eles botam uma coisa em cima da outra. E é muito, muito bom. Muito bom. Tem uma bebida aqui que a primeira vez que eu provei, eu odiei, que se chama Ayran. Ayran é basicamente uma bebida feita de iogurte Ayran, natural. Ayran, o nome, né? Tem gente que se Sim, chama Ayran aqui. Ayran, né? sim. Vá, continue, É, sorry. é. Não, desculpa, é que simplesmente veio na minha mente um meme sobre nomes na América Latina, principalmente na Venezuela. Mas enfim, enfim. Sim, é Ayran. Ayran. É basicamente uma bebida feita com iogurte, água e sal. E a parte do sal foi que me pegou, porque eu não estava acostumada a tomar bebida salgada. Eu tomava bebida doce, azeda, até amarga, mas nunca tinha provado nada salgado, uma bebida salgada. Foi um pouco difícil para mim. No primeiro mês, eu lembro que eu tentava, e eu achava aquilo tão ruim, assim, eu falava, ai, como é que as pessoas bebem isso? E hoje eu bebo todos os dias. Hoje eu amo, assim, todos os dias mesmo. E outra coisa é que, por ser feito de leite, eu achava meio nojento comer com comida, tipo, comer arroz, tomar irã. E hoje eu faço isso, todos os dias. É, a comida aqui, ela, no geral, uma coisa que eu percebi é que as pessoas usam mais gordura do que no Brasil. É cultural. Eles usam muita manteiga e muito iogurte nas comidas. E outra coisa também. Ah, tem um prato que é similar, um prato brasileiro, que é o arroz doce. Aí eles têm arroz doce. Uhum. Se eu não me engano, eu falaria sutlu pilav. Enfim, é arroz doce, é a mesma coisa que a gente come. Só que o arroz que eles usam aqui é diferente. Ele é mais grudento do que o arroz brasileiro. Ok. E o que que você mais sente falta de Juazeiro? Ah, o portelinha, viu? Não acredito, não. A gente só dá valor para as coisas quando perde, viu? Mas aí você tem a rotina de sair todo final de semana? Como que é a tua rotina aí na Turquia? E em relação à sua rotina no Brasil? Então, minha rotina aqui é mais organizada do que a rotina que eu tinha no Brasil. Sim, eu tenho rotina de sair com os meus amigos, porém, o tipo de rolê que eu dou aqui, ele é mais, assim, soft, tá entendendo? Assim, é uma coisa mais halal, uma coisa assim, entende? Assim, Uma coisa mais civilizada, né? civilizada, eu me sinto muito civilizada aqui. Muito muçulmana, muito religiosa. Mas, ah, Sim. enfim. E como que são as festas, os rolês aí? Então, o que acontece? Aqui tem alguns clubes que vendem bebida, porém, o que acontece? A dança é bem diferente. Imagina que eu comece a dançar o funk brasileiro lá. Ia ser um pouco chocante, né? Ia ser um pouco chocante para eles ver uma pessoa com a bunda assim para cima dançando. Eles têm uma dança tradicional que é tipo assim, bota os dedos mindinhos juntos e faz um movimento com as pernas. A questão da bebida nos clubes aqui é bem tranquilo. Eles estão começando a secularizar a cultura, tá entendendo? Então é bem tranquilo com relação à bebida alcoólica. É, uma diferença que eu percebo é que as pessoas são realmente mais discretas
com relação a namoro, a ficar, ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, não é comum você chegar numa festa na Turquia e ver pessoas se beijando na frente de outras, tá entendendo? Eles entendem isso como algo muito privado, que você só pode fazer quando você está sozinho com aquela pessoa. Então, fazer isso aqui não é algo bem visto. Certos tipos de dança também, ninguém vai te proibir, claro, mas as pessoas ficaram meio chocadas. O que mais das festas? Eles tocam. Pronto, tem muita techno party aqui. Eita! Techno Party? Sim, Eita, que sim. massa. Música eletrônica, né? Sim, sim. As festas techno, elas são mais agitadas. Só que, sabe, as pessoas dançam assim, ó. Pera, eu vou tentar mostrar. Tipo assim, é tipo pulando, assim. É tipo dança de branca americana, sabe? How deep is your love? Desse jeito. E também tem muito café aqui. Tem muito, muito café. Qualquer esquina que você vai ver assim. Coffee shop, não sei o quê. Tem muito café, as pessoas gostam de socializar, tomando café. E aí, assim, aqui o que acontece? Eu tenho que diferenciar as festas. Você sumiu. Oi, tô aqui. Ah, sim, aqui eu me senti agora. É a Anitta, sabe? Quando travou. Eu Sim. tô te vendo aqui. Aqui não tá travando pra mim. Tô conseguindo te ver. Ah, ok. Eu tenho que. O que acontece? Quando você me pergunta das festas, eu tenho que diferenciar festas em Bursa, festas em Istambul. As festas em Istambul, você vai conseguir encontrar coisas muito parecidas com as festas latinas. Agora, na cidade que eu tô, não é muito comum, não. Eu fui numa festa latina em Istambul, num Latino Club, o nome é Azuca, e foi bem legal e tava cheio de turco lá. Eu esperava de verdade encontrar latinos. Encontrei, claro, mas a maior parte das pessoas eram turcas lá. Uhum. Interessante. A cidade de Bursa tem quantos habitantes, mais ou menos? Não sei quantos habitantes em específico. Eu teria que dar um Google agora para dizer para você. Se você puder fazer isso. Ok, deixa eu ver aqui. E falando sobre o teu intercâmbio, você foi já com o emprego certo? Como que foi esse processo da IESEC? Então, primeiro, você tem que se inscrever, deixar os seus contatos. Depois que você deixa os seus contatos, algum voluntário da ISEC é uma coisa importante de se lembrar. As pessoas que te atendem pela ISEC, elas são voluntárias, então elas não estão trabalhando ali, de fato. Então, se você decidir fazer um intercâmbio pela ISEC, você vai ter que lidar com demora nas respostas e com alguns imprevistos que são bem comuns em voluntariados. Mas eu digo que vale a pena. De fato, vale a pena. E Enfim, primeiro você se. ah, Oi? sério, continue, desculpe. Sim, primeiro você se inscreve, depois um voluntário vai entrar em contato com você. Depois que eles entram em contato com você, você tem que mandar o seu currículo. E o currículo tem que estar todo em inglês. Depois que você manda o seu currículo, eles vão checar para quais áreas você está. Para quais áreas você pode trabalhar, você pode se inscrever e eles vão mandar links para você apenas das oportunidades que você pode se inscrever, que está disponível para o seu país, para o tipo de cidadania que você tem, para o tipo de faculdade que você fez. Tem 3 intercâmbios: tem o voluntário global, o talento global e o professor global. Eu vim como professor global. O professor global é basicamente um intercâmbio para ser professor, é um intercâmbio de estágio para ser professor. O talento global, ele já abrange outras áreas. Você pode ser engenheiro, administrador, várias outras coisas.
e também é de estágio. Normalmente estágio remunerado. E o voluntário, como a própria palavra já diz, é para ser voluntário, você não vai receber um salário. Normalmente nos voluntariados você recebe comida e moradia, só que as suas outras despesas é com você. Eu conheci a Isaac por conta de uma pessoa que eu vou mencionar o nome aqui, porque tá tudo bem, que é Rita. Você conhece ela, né? Sim, sim, sim. A Rita tá na França, né? Tá aí perto de você. Sim, ela tá na França. Todo dia eu dou um Alô, coraçãozinho nos Rita, stories. comenta aí nesse vídeo, Rita. Eu vou mandar pra ela a Pois entrevista depois. eu tô aqui por sua causa, de verdade. É, E ela outra coisa que eu fiquei sabendo. Você tá, você, ok. você tá aí por causa da Rita e você só conheceu a Rita por causa de um evento. Sim, o English Night. É isso aí. Foi a Exatamente. que teve Conheci agora Rita. recentemente, o Igor me falou. Sim, sim, eu falei pra ele. De verdade, se eu não tivesse ido pro English Night naquele dia, Você eu não vê, tá teria vendo? conhecido e não estaria aqui agora. Parece que é nada é por acaso, né? Foi tudo planejado assim. Enfim, Não, exatamente. você tem E alguma só. crença? Você acredita em energia, alguma coisa, não? Ou foi Eu tudo por não tenho acaso? resposta. Eu não tenho resposta exata para isso, mas às vezes algumas coisas ruins acontecem para que outras boas cheguem. O que acontece? Eu e Rita, a gente se conheceu no English Night, mas a gente ficou amiga por uma situação ruim envolvendo um carinha meio estranho. E aí foi, meu amor. Como assim? Não, agora eu quero saber. Eu tinha um namorado que deu em cima dela. Hum. Aí, por conta dessa situação, a gente ficou amiga. E aí foi isso. Mas assim, A gente deu uns perguntas, a gente começou a conversar muito. Ela me explicou tudo sobre a Isaac. E é isso. só por acaso, assim, ele tinha barba. Tinha. Ah, ok, ok. Ok, Mas é ok, isso, tá né? certo. Foi uma situação ruim, foi, mas eu não me arrependo, porque senão eu não teria conhecido Rita. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria ficado próxima de Rita. E talvez eu não estaria aqui agora. Yes, essa é verdade. Isso aí. São coisas que acontecem, né? Sim, E às vezes sim. eu tenho amizades minhas de, tipo, de 5 anos atrás que. Ou então da escola, que agora que a gente tá fazendo coisa junto, tipo, um projeto junto, ele é de uma área, eu sou de outra, então parece que vai tudo se conectando ali. Anyways, Uhum. onde era que a gente tava? Me perdi aqui, eita. Eita, se você se perder, imagine eu, viu? Sim, você tava falando do processo da IESEC, e aí você foi como professora global. Sim, eu tive duas entrevistas antes de ser aceita. Primeiro, uma entrevista com o dono da empresa, a segunda entrevista com a outra dona da empresa. Foi bem legal. Os dois foram bem legais comigo. A gente teve uma conversa assim muito fluida, tá entendendo? Primeiro, claro, eles me perguntaram sobre a minha faculdade, sobre as minhas experiências profissionais e tudo mais. Mas depois a gente teve uma conversa bem tranquila mesmo. Depois que eles me aceitaram, eu tive um tempo para aceitar a aceitação, digamos assim. Depois disso, eu tive que pagar uma taxa, a taxa da ISEC. Você tem que pagar uma taxa para a ISEC. Depois que você paga essa taxa, você tem que, claro, mandar a sua passagem. Você tem que comprar a sua passagem. Isso é por sua conta. E o dinheiro para você passar o primeiro mês. Porque, por exemplo, eu vim aqui para trabalhar, mas eu ia receber meu salário depois do primeiro mês. Então, para o primeiro mês você tem que trazer o seu próprio dinheiro. E é isso. Quando eu cheguei aqui na Turquia, pronto, eu peguei um voo para o Catar. E depois eu fui do Catar
Fui de Doha, no Catar, até Istambul. Eu tive a opção de comprar uma passagem direta para Istambul, porém, meu dedo tá mostrando? Não entendi. Não, achei que meu dedo tava mostrando aqui no vídeo. Enfim, meu dedo que eu tô segurando o celular. Ah, não, não, não. Tá não. Enfim, eu tive a opção de comprar uma passagem direta para Istambul, porém, meu pai falou assim: olha, Celine, tem uma passagem aqui que é mais barata e tem uma parada lá em Doha, no Catar, de 21 horas. Aí eu pensei, por que não, sabe? Comprar uma passagem e conhecer dois países? Foi o que eu fiz. Eu peguei um voo do aeroporto de Guarulhos até Doha, no Catar. Chegando em Doha, eu conheci um brasileiro. E esse brasileiro foi bem legal comigo. Teve uma hora que eu caí, a gente estava dentro do trem, eu caí, e ele perguntou, Are you okay? Aí eu já tinha ouvido ele falando português. Eu falei, não, eu sou brasileira, pode falar português comigo. Aí a gente começou a falar português e a gente visitou a cidade. Juntos foi muito, muito legal. Opa, alô? Desculpa, eu recebi uma ligação, mas já recusei. Só um instantinho. Eita aí, é um sinal. O quê? O que foi? É um sinal, é alguém ligando. Você começou a falar do menino aí, ó. É ele que tá ligando. É ele, né? Digo. Não, era minha tia. Provavelmente para perguntar dos terremotos. Tá tendo Tá todo terremoto aí, mundo. é? Como é? E tá tendo terremoto aí? Tá tendo terremoto. Minha tia, está tudo bem? Gente, assim, tá tendo terremoto sim. Teve terremoto em Istambul, teve terremoto aqui em Bursa. O terremoto que teve em Istambul foi muito pior do que o que teve em Bursa. Alguns prédios caíram lá. Durante o terremoto, eu estava dentro do metrô. Então eu não senti, tá entendendo? Não senti. Mas. Ai, desculpa, meu celular tá pitando aqui por conta provavelmente deve estar passando no Jornal do Brasil, que tá tendo terremoto, aí tá todo mundo andando ao mesmo tempo. Enfim, voltando aqui pro assunto do terremoto. Foi pior em Istambul do que em Bursa. Em Bursa a situação está mais controlada, está mais tranquila. A gente está recebendo todas as informações do governo nos nossos celulares. Então, se você, por exemplo, tem um chip turco, você vai receber uma mensagem caso haja algum perigo de terremoto, alguma coisa assim. E é isso. Mas eu não senti. Interessante. E você foi com dinheiro para passar um mês, né? E aí você já tinha o seu emprego certo aí. Quanto que é o salário mínimo na Turquia? Vou falar de numbers. Let's talk about numbers. Então, acho que esse assunto é bem importante se você está querendo vir para a Turquia. Isso. Quando eu vim, eles disseram que se você não contar com a moradia, com a parte de pagar uma casa, disseram para mim que eu poderia viver com 10 mil liras turcas. Ok. Mas, na realidade, 10 mil liras turcas é muito pouco para sobreviver na Turquia. Sim. Muito, muito pouco. Assim, só um adendo aqui. Eu pesquisei a população de Bursa é de entre 2 e 3 milhões de habitantes. Então é 10 vezes Petrolina. Aí, Petrolina. Olha aí. Você é de Petrolina? Então é basicamente. É só de Petrolina. Então é uma cidade grande, né? É uma cidade grande. Viu? Você achei não tá Petrolina. Não, na verdade eu sou de Exu, Pernambuco. Aí eu vim. Agora não pode ser xenofóbica com gente de Exu, não, viu? Hã? Tem que respeitar quem é de Exu. Tem que respeitar. A cidade do rei do Baião. Uhum.
Ok. Então é uma cidade grande aí, né? O custo de vida tende a ser mais alto. Sim, sim. É uma cidade grande, mas que ao mesmo tempo não passa uma vibe de cidade grande. Porque, como eu te disse, tem regiões dentro da cidade. Então, normalmente eu não visito outras regiões. Eu fico só na minha região. O que dá uma impressão de que eu não estou vivendo numa cidade grande, tá entendendo? Uhum. E go Enfim, on. isso assim, Bursa é uma cidade cara, é uma cidade cara. Ainda assim, é mais barato que Istambul. Istambul é o suprassumo de gastar dinheiro com coisas básicas, gastar muito dinheiro com coisas básicas. A inflação aqui está bem alta por conta das últimas decisões políticas do país, é, que eu, que eu não me sinto muita vontade em falar sobre. Mas, enfim, a inflação está muito alta. 10 mil liras turcas, sem contar com a sua moradia, não é suficiente para viver. E quando eu falo viver bem. Viver de forma tranquila, não viver apertado assim, comprando o básico do básico, sobrevivendo com o básico. Meu salário ele é bem maior que 10 mil liras turcas. E eu divido casa com outras meninas que também são professoras aqui, no mesmo local que eu trabalho. Então a gente paga um Ah, valor muito baixo. são professoras? São professoras. Professoras no mesmo curso de inglês que eu trabalho. Ah, sim. Legal. Da Turquia Então, mesmo ou de outros países? de outros países, todas. As que eu Aham. moro junto, todas são de outros países. E aí, Tem muita. Oi. quem que fez a logística pra você? Ó, tem esse apartamento, quando você for, você já vai ter esse lugar pra morar. Ou você teve que buscar sua hospedagem por conta própria? Então, quando eu apliquei para essa oportunidade aqui na Turquia, eu já vi que que já era incluso a sua moradia. Inclusa a moradia, porém não paga. É desconto do salário. O meu chefe, ele também é dono de alguns prédios, de algumas casas aqui em Bursa. Então, ele basicamente tem esses dois negócios. Ele tem os cursos de inglês e tem as casas que ele aluga. E uma dessas casas é para as professoras e professores que vêm trabalhar com ele. Então, eu já vim com o local certo. Eu não precisei procurar. Eu pago um valor bem abaixo da média, principalmente para a região que eu moro, porque a região que eu moro é muito, muito cara. É a mais cara daqui de Bolsa. E já é incluso água e eletricidade. Então, assim, os meus gastos básicos durante o mês. Ah, internet também. Então, os meus gastos básicos durante o mês são todos relacionados à comida ou transporte. Para ir E, para o trabalho, eu não uso tipo de transporte, eu caminho. Então, é eu perto, né? economizo nessa parte. Ok. E vamos lá, falando de custo de vida, 10 mil libras turcas, que eu vi aqui que é mais ou menos um salário mínimo, né? 1.537 reais. 10 mil, um salário mínimo não dá para viver bem na Turquia. Em Não. Bursa, quanto que mais ou menos a pessoa que vai viajar para a Bursa tem que levar para passar um mês? Ah, para viajar, não para viver. Não, assim, vamos falar viver, né? Você, para quem vai morar. Uhum. Acho que no Porque turista mínimo gasta muito. umas. É. Para viver, acho que no mínimo umas 24 mil liras turcas. Ok, 24. Então seria em torno de 3, 4 mil reais. Entre 3 e 4 mil reais. Uhum. Hoje, na cotação de hoje, né? E ainda assim, eu tô jogando esse valor de 24 mil, 25 mil liras turcas, sem considerar a acomodação. Porque, por exemplo, eu pago um valor muito, muito, muito abaixo da média. Uma pessoa que, sei lá, decida vir morar aqui na Turquia, ou aqui em Bursa, por exemplo, e precise
pagar e procurar pela sua própria acomodação, essa pessoa vai gastar mais do que eu gasto. Então, ainda que essa pessoa receba 24 ou 25 mil liras turcas, pensando bem, ainda assim é bem pouco. Dá para viver? Dá, mas é bem pouco. Uhum. Ok. E qual que é o salário mínimo aí na Turquia? Então, o salário mínimo depende de qual tipo de trabalho você vai fazer. Cada trabalho tem um número diferente. Normalmente, professores aqui na Turquia, professores que não são estagiários, como eu, por exemplo, recebem em torno de 40 mil liras turcas, por aí. Hum, E, obviamente, em estágios você recebe menos. ok. Mas aí, assim, eu não vou conseguir trazer os salários médios ou mínimos de outras profissões, porque eu não sei. Ok. Nice. Então aí, professores que querem ir para a Turquia receber 40 mil liras, go there, esteja Na disposto. verdade, assim, é uma boa oportunidade. Tem muita oportunidade para professor aqui na Turquia, porque eles dão muito valor a professores estrangeiros. Eles gostam da ideia de ter um professor que não fale a língua turca. Na verdade, eles gostam muito da ideia de ter estrangeiros no país. Eles ficam, assim, muito maravilhados com pessoas de países distantes, principalmente. América Latina ou alguns países da Europa. Eles gostam bastante. Então, tem muita oportunidade para professor aqui. Acho que se você é uma pessoa jovem que ainda não tem, sei lá, sua casa própria, você ainda não construiu muita coisa na sua vida, materialmente falando, Você não tem nada é a uma boa perder. oportunidade. Você não Se tem não tem nada a nada a perder, perder. tá? Vai pra Turquia. Agora, se você é uma pessoa que tem dinheiro, que já tem tudo certinho, eu acho que eu só vim para viajar. Mas, assim, né? Eu tenho 23 anos, eu acho que essa oportunidade que eu estou vivendo agora, essas três que eu estou vivendo agora, é muito boa para o meu crescimento pessoal. Então, é isso. Sim, sim, sim. Exatamente. Interessante. E você falou de duas oportunidades que você teve, né? Uma era a Turquia, não é isso? E a Sim, outra era para lugar diferente? Colômbia e Espanha. Na verdade, quando eu decidi aplicar para essas vagas da ISEC, tinha oportunidade em vários países. Tinha no Egito, na Índia, no Vietnã, na Tunísia, no Paquistão, na Espanha, na Romênia, e na Colômbia e no Peru. Inclusive, na Colômbia e no Peru tinha oportunidades para professores de português, não somente de inglês. Então, assim, se você não fala inglês, é uma boa oportunidade. Olha aí, Colômbia e Peru. Você pode ir para lá para ensinar português. Aí, que massa. Galerinha aí, Mas ó. ainda, O pessoal que quer entrar no Peru, comenta aí. Quer entrar na Colômbia? eu dou bem de, como é? Aham. De gente que fuma terra agora, viu? Porque, como você falou, a galera que quer entrar no Peru. Porque, oh, gente, eu amo ser xenofóbica. Eu amo, nossa, eu não consigo me controlar. Eu amo ver vídeo de memes sobre o Peru e ficar rindo sobre. Eu amo o Peru, tá, gente? Deixando bem, muito claro. Eu amo o Peru, tenho amigos que são de lá. O marido Está da se minha complicando, tia. Celine. Não, não, de verdade, o marido da minha tia. O marido da minha tia Cleide é do Peru, ele mora no Brasil, mas ele é de Lima. Então, assim, eu cresci com ele cozinhando comidas peruanas e tudo mais. Mas, enfim, gente, eu não consigo controlar os meus. Eu falo que tudo bem soltar essas barbaridades. Pode falar. É só sabe, um preconceito do bem, sabe? Sabe, Ok, tem um aquele. meme que eu amo, que é tipo assim,
Peru nos filmes. Aí mostra um vídeo, assim, bem podre, assim, bem horroroso. Aí depois, Peru na realidade. Aí mostra de novo um vídeo bem podre, bem horroroso, assim. Nossa, eu amo. E quais são seus planos daqui pra frente, após... Já eu tenho algumas perguntas sobre a tua rotina de professora, mas depois da Turquia, pra onde você quer ir? Você vai voltar pro Brasil? Nunca mais voltar? Sumir? O que vai acontecer quando terminar o projeto de estágio? Então, o meu projeto termina em setembro desse ano, que é quando eu vou completar um ano aqui. Eu não tenho vontade de voltar para o Brasil agora para morar. Eu quero visitar, falar oi, pobres. Uma coisa assim, tá? Oi, pobres. Oi, juazeirenses. Oi, tolinenses. Estou aqui. Mas só para visitar. Não, assim, tô brincando, claro. Mas eu não tenho vontade de morar no Brasil no momento. Eu já estou planejando o meu próximo ano, porém eu não tenho como. Eu não posso agora falar o que eu vou fazer, tá entendendo? Porque é algo que Ok. eu ainda tô planejando. Mas não, no Brasil não. Mas voltar pra Já, cá. já, viu, já viu aquele meme da Xuxa? No Brasil não há homem pra mim? Eu tô assim, no Brasil não há emprego pra mim. Eu quero um emprego fora. É isso aí, que massa, que legal. Que legal, muito bom. E tua rotina de professora aí? Vamos lá, você antes de ir, você fazia faculdade de letras? Você já dava aula de inglês aqui? Você fez algum treinamento antes de iniciar as aulas na Turquia? Como que foi esse processo de começar a ensinar inglês para estrangeiros? Então, durante os meus primeiros dias aqui, eu não dei aula, eu participei de aulas. Eu primeiro assisti a aula dos outros professores, depois de um tempo eles começaram a me dar alunos. Eu trabalho num curso de inglês, não é numa escola, então as aulas que eu dou, elas são particulares. Normalmente eu não tenho turmas de alunos, o que facilita, de certa forma, porque quando você consegue ter 2 horas com um aluno só, uma pessoa só, você consegue enxergar as necessidades daquele aluno e trabalhar nas necessidades daquele aluno. Os meus alunos, eles são de pré-intermediário até o começo do avançado. Então, por esse motivo, eles já falam inglês, eles já têm uma base e isso facilita o ato de ensinar, considerando que eu não falo a língua turca fluentemente. É tipo assim, a gente tem 50 minutos com o aluno para gramática, uma pausa de 10 minutos e mais 50 minutos para conversação. Nessa Isso em conversa, uma aula direto? sim, 50 minutos, depois pausa de 10 minutos, depois mais 50 minutos. Com um aluno só. A gente tem sim algumas turmas de alunos, mas as turmas são normalmente de no máximo 4 alunos. Eles não colocam mais de 4 alunos numa turma só. Até porque muitos dos meus alunos são adultos, então eles meio que pedem isso, tá entendendo? Eles pedem essa, de certa forma, essa exclusividade. Então, é basicamente isso. Antes de eu começar a dar as aulas de conversação, eles me explicaram, olha, Celine, alguns alunos eles querem vir só para conversar, só para praticar, então você pode simplesmente apenas manter uma conversa normal com eles. E outros alunos, eles querem que você ensine a eles como falar. Eles querem que você corrija e você só vai conseguir entender o que eles querem depois de um tempo. Porque o que acontece? Alguns alunos, eles não gostam que você corrija eles e outros alunos gostam. Então, eu levei mais ou menos um mês e pouco para entender o que cada aluno estava querendo com aquela aula. E aí foi deslanchando. Como eu falei antes, a maior parte dos meus alunos aqui são adultos. E isso facilita bastante a conversa, porque eles entendem que eu não sou turca.
Eles entendem que eles não podem simplesmente começar a falar em turco quando eles não conhecerem alguma palavra. Uhum. Então, é uma experiência muito boa. Os meus alunos são muito legais, para falar a verdade. Eu gosto bastante dos meus alunos. A gente tem aulas bem assim, dinâmicas e divertidas mesmo, porque durante a conversação, a gente simplesmente, como é que eu posso falar? A gente conversa, tá entendendo? Conversa como duas pessoas normais conversam uma com a outra. Eu tenho alguns alunos crianças, mas eles são intermediários no inglês. Então, eles conseguem se comunicar. E é isso. Eu dei aula assim no Brasil antes de vir para cá. Eu estava estudando letras. Então, assim, lembrando que eu estou num estágio aqui. Eu não sou formada ainda. Eu estou estudando ainda. Eu dei aula para crianças no Brasil, crianças do maternal até ao que chamamos de alfabetização, que é o primeiro ano, e dei aula também para ensino fundamental 1. Dei aulas particulares para adultos e dei aulas também na Don Quixote. Ok. Agora é Della Mancha, né? E você passou quanto tempo lá na Della Mancha? Ah, sim, sim, foram alguns meses. Eu estava dando aula somente online. Ok. Que massa. Legal. E como que tá a relação, as relações sociais aí? Você já fez algum amigo, assim, para levar pra vida mesmo? Ou ainda é aquele negócio de só colega de trabalho e não criou uma conexão forte ainda com pessoas da Turquia? Acho que esse aí é o meu tópico favorito. Eu realmente fiz amigos para levar para a vida aqui. É, E uma coisa que foi bem inesperada é que a minha melhor amiga aqui é turca. Eu esperava que minha melhor amiga fosse uma estrangeira. Claro, a maior parte das minhas amigas são estrangeiras, são de outros países, mas por ser estrangeira, eu imaginava que eu jamais, estando na Turquia, eu me sentiria tão ligada e ligada a uma pessoa que está vivendo no seu próprio país, que não entende o que eu estou vivendo. E, enfim, é isso. Falar que o nome dela, Zeynep. É... Inclusive, Zeynep é um nome muito comum aqui na Turquia. Se você vir para a Turquia, você vai encontrar um Zeynep em cada esquina. Mas a minha Zeynep é especial. É... Eu tenho várias amigas aqui, de vários países diferentes, daqui da Turquia, da Indonésia, da Rússia, da Colômbia. Foi muito bom para mim ter uma amiga da Colômbia, uma latina, né? Uhum. Para barbarizar junto, né? Tem que ter. A gente se entende bastante. E outra coisa que também se tornou muito importante para mim depois de um tempo foi ter amigos latinos. Porque, como eu falei, eu estava para cá querendo ficar longe da América Latina, mas agora que eu estou longe, eu sinto falta. E sempre que eu estou com os meus amigos latinos, eu sinto como se eu estivesse em casa. Porque, ainda que os meus amigos dos outros países que eu conheço, como Rússia, Tunísia e tudo mais, eles tentam entender, mas eles não conseguem entender completamente, o que é completamente normal e aceitável. Eles não conseguem porque Não tem a gente aquela cresceu em culturas diferentes. isso, aquela herança cultural do povo latino, né? A gente se entende. A gente se entende, sim. Eu tenho amigos da Colômbia, da Venezuela, da Costa Rica e do México. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Só dos latinos daqui de Bursa. E o que acontece? Eu sou a única latina que fala português aqui, porque todos eles falam espanhol. Poxa, aí O que está sendo também uma você é, oportunidade muito. você é excluída até do grupo dos latinos? Ou você fala espanhol também? Eu, eu sou, sabe, eu sou igual o Davi Brito, sabe? Eu sofro muito na minha vida. É, eles Que todos da falam Davi Brito? espanhol, mas o Que que, é que o Davi? acontece? Eu não. Que É Davi o quê? Brito? Alô? Davi Brito.
O, o Calabreso, ele sofre muito. Eu sou igual a ele sofre muito também. Ah, é do aquele do BBB? Bicho, tu tá fingindo que tu não conhece o Calabreso. Acho que eu não conheço. Não conheço. Calabreso, não. Tu tá fingindo que eu não conheço o Calabreso. Tá ensinando. É, Não, não mas assim, conheço. eu sou igual a ele, eu me identifico com ele. Porque nós dois somos muito sofredores. Mas enfim, é isso. É, o espanhol que é uma oportunidade boa para mim, porque estou tentando aprender em espanhol. Eu normalmente consigo entender quase tudo, para falar a verdade. Eles conversam, eles falam um monte de coisa, e eu entendo tudo, eu só às vezes não consigo responder porque que acontece. A parte mais difícil de você aprender um outro idioma não é você decorar palavras, é você saber como colocar essas palavras na ordem correta, tá entendendo? É você saber como criar, de fato, uma frase, você saber expressar a si mesmo. É, é meio difícil para mim, meio difícil para mim completar uma frase de forma correta, de forma 100% correta, mas ainda assim a gente entende, né? Tem muitas palavras em comum. É, é isso, os palavrões são bem parecidos, para falar a verdade, os palavrões são bem parecidos. É isso, é bem legal. É bem importante para mim ter amigos latinos hoje em dia. Certo. E qual que foi a situação, assim, a gente já tá encerrando, tá? Não, não vou tomar muito teu tempo. Qual que foi a situação, assim, mais engraçada que você já passou? Ou mais inusitada que você já passou na Turquia? Pera, deixa eu pensar. Deixa eu escolher um para falar. Cara, é... tá. Eu pensei em um aqui, mas ela não é tão engraçada, não. É... Nada. Ah, enquanto você pensa, Ah, você falou no pronto. Peru e eu tinha um aluno que ele te conhece, é Gustavo. Eu acho que E é. aí ele foi pro Ele Peru trabalhou agora. numa adventista, não? Ele foi pro Peru agora Ele fazer trabalhou numa missão. adventista. Ah, sim, pela... sim, 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 eu conheço ele. Ah, vou mandar pra ele também a entrevista. Eu vi o story dele. Pois é, ele tá lá, É foi o um quê? foi um dos meus alunos que entrou no Peru. Eu vi vários vídeos seus com ele perguntando, ah, perguntando alguma coisa da bandeira e ele respondendo Brasil. Aí Ah, mostrando uma sim, coisa sim. completamente aleatória. É, foi ele mesmo. Você viu, né, que minha amiga me mandou um vídeo seu? Foi o último, bateu quase 20 milhões de visualizações. E aí tá. Aí a Diva mostrou o vídeo sem nem saber que eu te conhecia. Aí eu falei, mulher, eu conheço ele. Ela falou, eita, conheço. Como é, mas foi aquela que você falou, a sua amiga turca? Não, foi a minha amiga da Indonésia Ah, Indonésia, ok. que viu. Alright. É, assim, porque o meme é da Indonésia, se não me engano. Tem um. Eu fui ver esses meus seguidores esse dia, tem. E aí tem um monte de gente da Indonésia que tá me seguindo. But anyways, vamos lá. É, qual a situação mais inusitada que você já passou aí na Turquia? Conseguiu lembrar? Ok, eu vou tentar pensar. É porque a primeira que veio na minha mente foi uma situação que não foi muito agradável, por isso que eu não falei, porque você perguntou de alguma coisa engraçada. É, porque eu diria que engraçada seriam as situações no meu dia a dia quando eu costumava me perder aqui na cidade. O que acontece? Eu costumava me perder muito, muito aqui. Então um dia eu peguei um ônibus errado. Primeiramente, já peguei o ônibus errado, já começou errado.
Aí eu entrei e eu não sabia que eu precisava comprar o Busca Card, que é o cartão da cidade de ônibus, né, de transporte público. Então, eu entrei lá, tentei conversar com o motorista, ele não entendeu. Depois eu encontrei uma menina que parecia, sei lá, ter uns 15 anos. Eu pensei, nossa, elas são novinhas, provavelmente ela deve saber alguma palavra em inglês. Falei com ela, ela não falava inglês, mas ela usou o Google Tradutor para mim. Aí ela passou o cartão dela para mim, para eu entrar no ônibus. Depois disso, ela pegou no Instagram, pegou meu Instagram, aí a gente viu teste. Ah, e também teve outra. E aí, depois disso, que eu consegui chegar no local, no local que eu queria, eu estava ainda procurando algum pessoa que falasse inglês, para que eu conseguisse achar o local que eu estava procurando. Aí eu vi uma menina de cabelo azul. Aí eu pensei, cabelo azul? Provavelmente fala inglês, mas não é possível a pessoa ter cabelo azul e não falar. Eu lembro que você Falei com postou. ela, e se ela falava inglês, ela é professora de inglês, a gente ainda se fala, Uhum. e a gente está marcando se ver, porque o que acontece? Ela se mudou para outra cidade, para Izmir, que é uma cidade que, nossa, todo mundo fala para eu conhecer aqui. Eu estou muito curiosa, para falar a verdade, para conhecer a Izmir. Mas enfim, ela se mudou para Izmir na minha segunda semana. Então, assim, eu estou planejando ver ela. Eu acho que as situações inusitadas que vem na minha mente, sempre que você me pergunta, é sobre como eu conheci e virei amiga de pessoas aqui nas situações mais aleatórias possíveis. Tem uma menina que eu conheci no ponto de ônibus, que eu vi que ela tinha um estilo assim meio de grego, sabe? Uma franjinha na testa, uma coisa assim meio, sabe, de quem não tem pai presente. E eu olhei pra ela e pensei, essa mulher deve falar inglês. E, é. E de fato, ela fala inglês, a gente fica amiga. Então, assim, quando você me pergunta assim, de situações inusitadas, eu sempre me vem na cabeça a maneira que eu fico amiga das pessoas aqui, que é sempre muito aleatório. Eu lembrei de mais um. Teve um cara que estava correndo na rua para pegar ônibus que eu estava dentro. Eu vi ele correndo, eu pensei, por que não filmar ele, né? Ter um consentimento. Aí eu filmei. Aí entrou e ele começou a falar inglês comigo. Ele falou assim, tu me filmando? Eu falei, sim. Aí ele começou a rir. Aí eu falei, mas como você sabia que eu falava inglês? Ele falou, não, você tá sentada do lado de uma asiática. Aí, como você está juntas? Aí eu presumi que você falava inglês. Eu falei, certo, Do então. lado E de a gente quê? ainda é amigo, a gente se viu outras vezes. Eu tava do lado de uma asiática, eu tava do lado da minha amiga da Indonésia. Então, assim, Ah, os sim. turcos, eles não têm uma aparência muito diversa, tá entendendo? Eles são muito parecidos uns com os outros. Então, quando eles veem uma pessoa diferente, eles já sabem que essa pessoa é de fora do Brasil, ó. É de fora da Turquia. Então, O quando a gente espírito de viu brasileiro conversando aí com dentro. ela, ele, sim, sim, ele já presumiu que a gente era estrangeiro e começou a falar inglês com a gente. E pouco tempo depois disso, teve uma marcha, né, para o Dia da Independência. E ele foi com a gente ficou amigo, a gente ainda se fala. E é isso. Que massa. Mas, assim, as situações mais inusitadas, mais, assim, do ponto de vista, assim, ruim, que eu poderia falar, são todas em Istambul. Às vezes, Istambul pode ser bem exposo. Só, assim, tome cuidado com os locais que você vai se hospedar. Tem os homens meio esquisitinhos, assim, sabe? Às vezes, Salve Jorge não é tão ficção, assim, sabe? Pode acontecer. A gente começou falando sobre esse assunto e vamos terminar falando sobre ele, né? No começo. Você tá conseguindo me ouvir? Hello? Tô. Ok, agora você. Tô. Tudo caiu por terra que você falou no começo agora. Ah, o pessoal tem o Assim, o que preconceito que acontece? a Turquia é tráfico humano, não sei o que. Aí agora você dá, não vá pra Istambul, cuidado com Istambul. Anyways. Assim, cuidado com isso. De verdade. Assim, ó, assim. Depende da cidade que você vai ficar. Ibu tem sim, acontece. Na cidade que eu moro, nunca vi, entendeu? Mas então não tem. É,
dinheiro. Oh, meu Deus. Então, tem muitas pessoas que trabalham em hotéis, em coisas para turistas, que eles ficam nas partes mais turísticas de Istambul, como, por exemplo, a Hagia Sophia. Então, por exemplo, de verdade, se você é uma mulher e tá sozinha lá, a cada 3 minutos andando, um homem vai te parar para falar com você alguma coisa. Então, se você decidir ser simpática e falar de volta, eles vão tomar aquilo como liberdade, como se você tivesse dado a eles liberdade de flertar com você. Quando é somente flertar, tá tudo bem. O problema é o que vem depois, né? Sabe? Então, teve um cara que me parou para oferecer um atoll para um cruzeiro de bolsos, aquele cruzeiro que vai da parte da Ásia até a parte da Europa. Aí eu fui na loja dele. A loja dele tinha uma seção só de bolsas. Aí ele me perguntou, você quer alguma bolsa? Eu falei, não, obrigada, eu não estou interessada em comprar bolsas hoje. Ele falou assim, não, mas dá uma olhada, só para dar uma olhada. Deu uma olhada. Ele perguntou, qual a sua preferida? Eu falei, olha, não importa, porque eu não vou comprar uma bolsa. Aí ele falou, não, eu posso te dar de presente. Aí eu falei assim, presente pelo quê, filho? Você vai querer o quê de volta? Vamos para essa parte da conversa. Aí ele falou, não, é apenas diversão. Eu fiquei assim, o quê? Tá achando que eu sou a morena, né? Não, mentira, que a morena seria nada, gente. Não, eu não tenho preconceito, não. Mas é Pô, isso. referência da Aconteceu. novela, eu não vou pegar. Ah, não vai pegar, né? Nunca viu aquele meme? Dona Diva, a morena tá viva! A minha filha tá viva, já viu? Não, não. Você é de onde? Ah, essa novela, quando a mãe dela descobre que ela tá viva depois de ter traficado. Mas você foi longe, viu? Essa novela. Acho que eu nem assisti essa novela. Mas é um meme, velho. Tipo assim, sabe quando o seu amigo vai pra uma festa, pra um rolê e depois volta, depois de ter mandado uma mensagem com a localização em tempo real? A pessoa usou esse áudio falando assim, Dona Diva, a Morena tá viva, minha filha tá viva. Mas enfim, teve outra situação também em Istambul, como no hostel que eu estava hospedada. Foi um dia que eu fui para a festa latina. Eu fui para essa festa latina e voltei para casa de carona com as pessoas. Nossa, é muito fácil de sequestrar. Eu fui para a festa e Olha aí voltei os para casa. pais da Celine. Como é o nome dos seus pais mesmo? Meu pai se chama Surdo e minha mãe se chama Elisiane. Olha aí, dona Elisiane, tá vendo? Sua filha aí, dando vacilando na Turquia. Viu? Ah, Mas sem assim, conte. eu fui para a festa latina, né? Aí voltei com as pessoas que eu fui pra festa. Eles me deram carona até o hostel. A gente parou em frente, tinha 3 caras em frente ao hostel, parados, assim, em pé. E eu não tava me ligando em nada, de verdade. Se eu estivesse sozinha ali, não sei se eu conseguiu, porque eu não tava me ligando em nada. Eu entrei, quando eu entrei, eles entraram comigo. Só que eu não tava me ligando que eles estavam parados lá. Eu pensava que eram só hóspedes normais, tá entendendo? E aí, quando eu tava pra entrar, o meu amigo, eu falo meu amigo, mas eu conheci ele naquele dia. O meu amigo falou assim, Teninha, o seu carregador tá aqui no carro, volte aqui para pegar o seu carregador. Voltei para pegar o carregador. Quando eu entrei no carro, ele falou, não tem carregador nenhum. Eles estavam parados em frente ao hostel e eles entraram junto com vocês, também suspeito. E eles são turcos, né? Então eles já sabem como se virar em determinadas situações lá em Istambul. É, e aí eu entrei no carro, a gente esperou alguns minutos. Depois, quando eu estava para voltar, eles foram junto comigo. Claro, me voltaram até a porta do hostel. Quando a gente olhou, tipo assim, tinha um buraquinho na porta, dava para olhar por dentro. Tipo, um buraquinho era um buraco, era mais um vidro. E você conseguia ver lá dentro. Um dos caras estava em pé, na escada. Parado, na escada. Tipo, como se estivesse esperando, tá entendendo? Aí eu fiquei, meu Deus, imagina se eu estivesse sozinha, imagina se eu não tivesse
Eu ia falar, imagina se eu fosse, mas eu realmente não fosse me ligando. Eles que se ligaram por mim, tá entendendo? Então, imagina se eu não estivesse com eles. Se eu estivesse assim, ó, voando, do jeito que eu tava, assim, sem prestar atenção em nada. O que teria acontecido? Entendeu? Então, assim, isso me serviu de lição para ter mais cuidado no Istambul e ficar mais atenta, porque, de fato, eu toda hora lembro disso, porque eles lembraram por mim. Não, eu não lembrei sozinha, tá entendendo? Eu não me liguei na situação sozinha, eles fizeram por mim. Eu fiquei pensando na vez, porque eu não vou estar pensando com eles, eu vou estar sozinha em vários momentos das minhas viagens. Então, assim, tem que ter cuidado. Não dê bola para homem em Istambul, tipo assim, mesmo se for de conversa, assim, eu quero te mostrar um local bonito para tirar foto. Não, não vai em local para tirar foto. Não dê o mínimo de abertura possível, mesmo que seja só para comprar alguma coisa, não dê abertura, porque tem muita gente estranha lá, tá entendendo? Então, então é isso. É, uma vez eu tava Interessante. andando com um amigo lá e não me aconteceu nada. É porque eles Ah, acharam que era meu marido, assim. Quando eles veem você, eles pensam que é seu marido, ou que é seu pai, alguma coisa assim. Então eles não fazem nada. Agora, se você tá sozinha, eles fecham no direito. Então é isso. Não dê bola, não seja simpática, seja antipática. Instante se você estiver sozinha. olha aí. Conselhos para quem vai viajar para a Turquia com Celine Escobar. Ah, Celine, Pois é. muito massa o nosso bate-papo, mas precisamos encerrar. Oh, wait a sec. Uhum. Mas foi muito massa. Obrigado por ter aceitado o convite. E você tem algum fora, né? A gente iniciou falando sobre os perigos, né? De certa forma. Finalizou com algumas dicas. Você tem algum conselho além desse? Ou alguma sugestão, alguma recomendação para quem quer viajar para a Turquia? Para quem quer viajar, procure hotéis pelo Airbnb ou por alguma outra plataforma que não seja diretamente com a companhia aérea, porque eles sempre vão te entregar os hotéis mais caros possíveis e tem muita acomodação de boa qualidade e barata em Istambul, na Turquia no geral. É, não é necessário comprar nenhum tipo de tour, porque a Turquia tem um transporte público muito bom, muito acessível, e se você tiver Google Maps no seu celular, se você tiver Movie, é muito tranquilo de você para locais por conta própria. Use o chat GPT para fazer, para, sei lá, montar o seu próprio schedule, assim, do que eu quero visitar aqui na Turquia. Não esqueça de visitar outras cidades. Não fique presa somente a Istambul ou somente a Capadócia. Tem outras cidades bonitas e históricas aqui em Istambul, como Bursa, como Izmir. Izmir, inclusive, tem aquela região de Efesos, onde está localizada a casa que dizem ser a última casa que a mãe de Jesus morou. Então, para alguns cristãos, pode ser considerada uma viagem religiosa. É, é isso que eu poderia dizer. Não fique presa somente a Istambul e a Capadócia. Tem vários outros locais bonitos de visitar. É, e isso. As pessoas são muito convidativas com estrangeiros aqui. Eu falei dessas situações ruins, mas ao mesmo tempo eu tenho muito mais experiência boa do que ruim aqui com as pessoas. Elas são bem protetoras, na verdade. Já teve situações em que precisei de ajuda de pessoas na rua e elas me ajudaram até nem me conhecer. Então é isso. Tem muitas pessoas boas aqui, a culinária é maravilhosa, a cultura é muito rica. É uma boa oportunidade para visitar locais muito, muito, muito antigos mesmo. E é isso, e tomar cuidado com homens na rua. Alright, é isso aí. Very good. Muito bom. Obrigadão, Celine.